Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. E nesse vídeo nós trabalharemos com a ferramenta distorção. Então vamos lá. Para começar o trabalho vou utilizar um objeto simples como um retângulo. Vou fazer algumas cópias para que a gente possa aplicar algumas amostras aqui do efeito. Então acho que assim tá bom. Então eu seleciono o objeto, vou na ferramenta sombreamento, que na verdade é o conjunto de ferramentas que fica aqui embaixo do sombreamento, né? E a opção que a gente vai trabalhar agora é a distorção. Então basta clicar na ferramenta distorção e você pode aplicar o efeito diretamente, clicando e arrastando, ok? Aqui em cima a gente tem alguns parâmetros, vou deixar como seria o comum, né? O distorção de empurrar e puxar, e vou puxar o objeto dessa maneira. Eu clico e arrasto, seja para um lado ou seja para o outro, eu consigo aplicar o efeito. Então, vou deixar assim, por exemplo. Então, foi aplicado o efeito aí de distorção. Além dessa maneira, que é de clicar e arrastar, a gente pode utilizar algumas pré-definições. Então, vamos ver como é que são essas pré-definições. Então, no menu superior, venho aqui em pré-definições, tem algumas aqui, puxar cantos, empurrar cantos, torcer, carimbo, zíper e assim por diante. Ok? Então, vou pegar uma aqui, torcer. Ele vai aplicar um parâmetro aqui de torcer. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para a gente... Aliás, vou aumentar um pouquinho o objeto para a gente perceber melhor como é que foi feito. Então ele realmente torceu o objeto como uma espiral interna, né? Como um redemoinho. E é isso. Então as pré-definições não tem muito segredo, basta a gente ir até lá e selecionar a pré-definição. Então peguei um objeto de novo do zero, vou começar aqui com as opções desde a esquerda. Então a gente tem o distorção de empurrar e puxar, que foi esse que a gente aplicou aqui. Só que dessa vez eu não vou puxar o objeto em si, eu vou aplicar a distorção a partir de parâmetros. Então o primeiro parâmetro que a gente tem aqui, nesse caso o único disponível, né, é a amplitude. Então basta eu clicar alterando o valor ou digitar um número, ok? Então posso vir aqui e colocar 50 e pressionar Enter. Então ele vai fazer uma distorção. Se eu colocar um valor negativo, por exemplo, menos 50, ele vai fazer o inverso do que a gente acabou de ver. Então eu vou puxar aqui para explicar melhor. Ó. Então conforme eu movo, eu tenho um valor positivo no controle lá superior, observem aqui. No lado oposto, um valor negativo, tá vendo? Então basta manipular o objeto com o controle aqui manual ou fazer a distorção a partir do parâmetro de amplitude na barra superior, beleza? Esse próximo controle, que é adicionar nova distorção, é se você quiser, em cima desse objeto, colocar uma outra distorção, ou seja, o objeto já está com uma distorção aplicada e eu quero aplicar uma outra distorção em cima dessa distorção. Vou mostrar como é que funciona. Então, vou dar um clique nele, ele vai limpar o que eu já teria feito, vamos dizer assim, ele vai considerar como esse o objeto original. Eu posso mudar de tipo de distorção, então vou colocar, por exemplo, o serrilhar, e aplicar justamente os parâmetros em cima do objeto. Então, olha o que está acontecendo. Não sei se vocês conseguiram entender muito bem, mas o objeto antes ele tinha aquele formato de estrela, vamos dizer assim, aquele arco interno com 4 pontas. Agora eu estou aplicando um serrilhado em cima daquele arco. Vou fazer a mesma coisa nesse daqui, ó. Vou vir aqui no serrilhar, vou aumentar aqui os parâmetros da amplitude e da frequência. Então a gente nota que aquele formato arredondado que pareciam pétalas, ele agora ficou todo sextavado, né, cheio de zigue-zague, que seria justamente esse serrilhado. Então é possível a gente aplicar um efeito de distorção em cima de outro efeito de distorção. Beleza, vou fazer mais uma cópia aqui. Opa. E vamos a mais uma distorção. Então, ferramenta distorção. Agora eu vou na segunda, que a gente acabou de aplicar em cima, né? Então, vou mostrar como é que é o serrilhado com o objeto normal, né? Sem ser uma distorção em cima de distorção. Então, com o objeto do tipo serrilhar distorção, eu posso aumentar a quantidade a amplitude em si, né? O número da amplitude,
que é a distância que esse zigue-zague vai formar. Mas o detalhe é o seguinte, enquanto eu não tenho um valor no segundo parâmetro, que é a frequência de zíper, eu não consigo enxergar o que está acontecendo. Então eu vou aumentar esse número e a gente consegue perceber esse zigue-zague sendo criado. Deixa eu aumentar mais o objeto, que aí a gente enxerga um pouco melhor o que está acontecendo. Então, voltando aqui na ferramenta de distorção, vou aumentar de novo a amplitude. Agora sim eu já consegui perceber. A amplitude é esse ângulo, a distância da linha original para os pontos que estão sendo criados. Então, ele vai ficando cada vez mais espaçado da onde era a linha aqui do retângulo. Então, vou aumentar mais ainda. E o outro parâmetro, que a gente vai definir quantas evoluções, né? A frequência desse zíper. Ele vai e volta quantas vezes. Então, vou aumentar aqui. Tá bom assim, ó. Então, a gente vê que tem várias evoluções aqui. No caso, eu apliquei com o parâmetro de 21. Então, ele fica todo segmentado. Ok. Então, na ferramenta com a opção zíper, né? Serrilhar, a gente consegue fazer mais alguns parâmetros, que é o aleatorizar, vai fazer com que esse zigue-zague não fique padronizado com o mesmo tamanho. Então, vou dar um clique aqui para a gente ver. Ele fica todo irregular. Olha que interessante, parece até um papel amassado, alguma coisa rasgada, né? Bem irregular, né? Deixa eu desligar esse parâmetro e ir para o próximo. Então, a gente pode também suavizar essa distorção. Então, ele não vai ficar com pontas, ele vai ficar com um arredondado. Deixa eu aumentar de novo aqui o zoom para ficar melhor a visão. Então, ao invés de ter aquele zigue-zague com pontas secas, né, as pontas foram arredondadas. Ele suavizou esse zigue-zague. Então, de novo aqui, vou desligar esse parâmetro para a gente ver onde cada vez mais claramente, né? E o localizar distorção. Esse localizar, ele vai, na verdade, o termo localizar não é de procurar, é de concentrar a distorção em um ponto e nas extremidades fica mais suave. Vou clicar aqui. Aqui não fica tão perceptível porque é um retângulo, mas vamos lá. Aqui nas pontas a distorção ficou menor do que na área central das linhas, de cada uma das linhas das paredes. Eu vou fazer com uma linha mesmo, que eu acho que com a linha fica mais perceptível o que acontece. Ó. Então, vou fazer uma linha e vou aplicar também o efeito. Então, eu estou na opção de serrilhar. Vou aumentar aqui a frequência e a distância desses pontos. Né? Beleza, acho que assim já dá para a gente enxergar. E vou na mesma opção, que é o localizar distorção. Olha o que acontece. Feito. A distorção ficou concentrada, localizada aqui no centro do objeto. E as extremidades têm uma distorção mais atenuada, mais suave. Então ele começa bem fraquinho e vai indo até o centro, que fica bem forte, e depois volta a ficar fraco. Então essa é a forma de localizar a distorção, que seria concentrar, ok? Beleza, deixa eu ver o próximo aqui, que é o que a gente já viu de adicionar. Esse é o copiar distorção, copiar as propriedades de distorção. Vou demonstrar rapidamente. Então, se você tem um outro objeto e você quer que esse objeto absorva as distorções que foram aplicadas em algum outro objeto, né? Você pode fazer assim, vai lá na ferramenta de distorção, tá com esse objeto que não foi distorcido ainda, clica no botão de copiar propriedades da distorção e aponta para o objeto que tem já distorção aplicada. Vou dar um clique aqui e feito. Esse objeto absorveu os mesmos parâmetros de distorção que esse daqui. Observe que o tamanho, né, a proporção é obedecida. Né? Então, o tamanho do objeto vai influenciar no quanto você enxerga dessa distorção. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma opção, se eu não estou esquecendo de nada. Ah, sim, a terceira aqui, vamos lá. Descer um pouquinho aqui a visão. Acho que não vou precisar de mais nenhum, mas vou deixar mais uma cópia aqui. Ferramenta distorção, então o último parâmetro, que é o torcer distorção. Como o próprio nome diz, ele vai fazer uma torção no objeto. Eu poderia fazer manualmente, clicando e arrastando. Vou fazer aqui, ó, para a gente ver. Posso torcer ele assim. Basta girar em relação ao centro dele. Ou clicando no objeto e aplicando a partir dos parâmetros.
onde eu tenho um número de rotações. Então, por exemplo, uma rotação, ou duas rotações, e assim vai. Vou voltar com uma rotação, e tem um ajuste mais fino, que são os graus adicionais, onde eu posso aumentar um pouquinho essa inclinação, e não uma volta inteira, porque aqui ele faz de uma em uma, e aqui ele adiciona alguns graus na rotação, na quantidade de rotações que você selecionou. Dá para perceber bem por essa setinha aqui que foi inclinando, ok? E daria na mesma que a gente pegasse aqui e girasse, como eu mostrei com esse daqui livremente. Além disso, o centralizar distorção, que seria o mesmo conceito que a gente viu agora há pouco, né? Então eu posso vir aqui, ó, centralizar distorção. Na verdade, centralizar o efeito de distorção dentro do objeto. Para esse tipo não vai aplicar, é só para o outro mesmo. E a rotação, no sentido, né, horário ou anti-horário, posso inverter aqui, ou clicar e arrastar, do mesmo jeito que a gente viu anteriormente. Tá? Então, é bem interessante esse tipo de efeito. E a última coisa da barra que tem aqui, que é esse botãozinho, converter em curvas, que é o seguinte, quando a gente está com esse objeto que era um retângulo, a gente aplicou uma distorção, ele vai ficar com esse controle de distorção. Então a gente enxerga ele como um produto final, mas se a gente clicar no objeto, for na ferramenta de distorção novamente, a gente consegue editar. E se a gente for na ferramenta forma, que seria para editar esses pontos que formam o objeto, não é possível fazer isso, ele não deixa a gente fazer isso, porque esse objeto ainda está sob o controle de uma distorção. Para conseguir editar esses pontinhos, eu preciso converter ele em curva. Então, a partir da barra da própria ferramenta de distorção, eu posso vir aqui e pedir para converter em curvas. Isso vai fazer com que ele perca esse recurso de distorção. Então, eu vou clicar aqui. Observe que sumiu aquele controle, ok? Então, ele não é mais considerado como um retângulo que estava distorcido. Ele se transformou, na verdade, em uma curva agora. E esses nozinhos agora, finalmente, são editáveis livremente com a ferramenta Forma. Vamos lá, então. Ferramenta Forma. Posso pegar qualquer um desses pontos, que são os nós, e puxar para fazer uma edição vetorial aqui, livre, ok? As alavancas e tudo mais. Então é isso. Essa edição a nível de vetor eu vou estar passando em um vídeo logo logo, tá? Então a gente não trabalhou ainda com a ferramenta Forma para editar formas vetoriais, mas logo logo a gente chega lá, ok? Que é um recurso um pouquinho mais avançado do que a gente viu até o momento. Bem, é isso por esse vídeo. Qualquer sugestão, pergunta, deixem aí nos comentários. Aquele joinha é sempre bem visto. Se não se inscreveu ainda, clica aí no botão para se inscrever. E com certeza ative o sininho para poder ser notificado quando chegarem novos vídeos. Compartilha com algum amigo, o pessoal aí que também se interessa por essa área. E é isso por esse vídeo, pessoal. Até o próximo e fui!